Bom, e no tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros, a piscicultura foi atingida em cheio. Os impactos são grandes para o setor porque quase 90% das exportações da tilápia, por exemplo, vão para os Estados Unidos. Por outro lado, o governo brasileiro liberou a importação dessa espécie do Vietnã, elevando então a concorrência no mercado interno. Vamos entender esse cenário agora na reportagem do Álvaro Couto. As águas brasileiras começaram o ano para peixe. Depois de fechar 2024 com o dobro de embarques em relação a 2023, o setor de peixes de cultivo, puxado especialmente pela tilápia, registrou o maior valor para um primeiro trimestre. Entre janeiro e março de 2025, foram exportadas mais de 3.900 toneladas, com faturamento de 18 milhões e meio de dólares. Um crescimento de 89% no volume e de 112% no valor em relação ao mesmo período de 2024. Cerca de 90% do valor recebido vieram dos Estados Unidos. Há pouco mais de 3 anos, nós éramos o 8º exportador de filé para os Estados Unidos, de filé fresco. Começamos o ano em segundo e, pela retrospectiva dos primeiros 6 meses de 2025, chegaremos ao final do ano como o primeiro maior exportador de filé fresco para os Estados Unidos. Isso em função da qualidade do nosso produto e da nossa competitividade. Mas para o resto do ano, o setor não deve surfar na mesma onda. Desde 6 de agosto, vigora a tarifa unilateral de 50% imposta pelos Estados Unidos e os pescadores tiveram que acelerar o envio dos produtos para evitar o prejuízo e desperdícios, já que são perecíveis. Com risco de afogamento da piscicultura brasileira, representantes da cadeia produtiva pedem socorro ao governo federal. A ideia é que a boia salva-vidas seja arremessada em 2 partes. Primeiro, a abertura de linhas de crédito especiais e adiamento do pagamento de impostos para financiar empresas e manter empregos no curto e médio prazo. Depois disso, negociações da tarifa aplicada pelos norte-americanos e abertura de novos mercados e importadores e também a retomada de antigas relações comerciais, como com a União Europeia e com o Reino Unido, interrompidas em 2018. A negociação com os britânicos está mais avançada e pode sair nos próximos meses. Obviamente que a solução ideal seria se conseguíssemos excluir o pescado dessa lista, pelo menos nem que se não voltasse ao patamar que estava, mas que ficasse de maneira isonômica aos nossos países que concorrem com os nossos pescados naquele mercado, para que a gente não ficasse de fora dessa disputa, mas não sendo possível isso nesse momento, a gente aguarda o governo federal para que edite uma medida provisória com esse auxílio emergencial para as nossas indústrias. A articulação para reverter a sobretaxa com os Estados Unidos não deve ser fácil. Hoje, menos de 1% do consumo norte-americano de pescados tem origem no Brasil, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados. O setor, no entanto, tenta enxergar esse cenário como uma vantagem. É irrelevante. O que não faz sentido colocar uma taxa tão alta para um produto que para eles acaba sendo irrelevante do ponto de vista da arrecadação, vai ser insignificante para o lado de lá, mas que para nós pode ser tão importante. Então, nós precisamos ter esse olhar na negociação para demonstrar, deixa o pescado de fora, ou vamos regular aqui, que para vocês não vai nem fazer diferença aqui a proporção desse pescado na arrecadação americana, que é o propósito deles lá. As medidas de contingência já estão prontas e devem ser anunciadas nesta semana. Já as negociações com integrantes do governo de Donald Trump estão cada vez mais difíceis. A conversa entre Fernando Haddad e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, inicialmente marcada para quarta-feira, foi cancelada por parte da assessoria do norte-americano. O ministro atribui a desmarcação à ação de parlamentares brasileiros da oposição. Por aqui, o presidente Lula aposta no estreitamento de relações com países do BRICS.